Olá, amigos. Muita luz para todos. Sejam bem-vindos ao Despertar Espírita. O nosso desejo é que você receba o amparo, as orientações da doutrina dos Espíritos no seu coração. A você que nos acompanha, obrigada pelo seu carinho. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Os espíritos que encarnam na mesma família são, em sua maioria, simpáticos uns aos outros. Estão ligados pelo afeto que tinham antes dessa vida e sentem-se felizes por estarem reunidos na Terra. Mas também pode acontecer de serem espíritos completamente estranhos uns aos outros. Mãe, pai, filhos e filhas desempenham papéis importantes na vida em família. E a qualidade dessas relações é fundamental para a missão desse grupo encarnado. Como andam as famílias atualmente? Temos papéis específicos na família? Está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre pais e filhos. Para tratar deste assunto, convidamos Alberto Almeida, de Belém do Pará. Ele é médico, escritor e terapeuta de vidas passadas. Seja bem-vindo, doutor Alberto, ao nosso programa. A minha alegria é intensa de estar aqui com vocês. Muito bom. E o doutor Alberto Almeida, ele tem um livro que está lançando que é Pais e Filhos, Fortalecendo Vínculos. O que lhe inspirou, o que motivou para escrever esse livro? A dinâmica da atividade profissional, os estudos feitos nessa área, também na área profissional e na área espírita, e sobretudo a demanda de conflitos dentro do lar, me fez pensar alguns pontos que eu considero fundamental para uma reflexão em torno da dinâmica familiar. Essa experiência cotidiana, profissional, com link com a visão espírita, fez-me então pensar algumas reflexões que eu acho que serão bem de utilidade para os dias de hoje, no norteamento dessas relações que são tão desafiadoras dentro do lar, que são pais e filhos com os pais. É um processo de mão dupla. Nós nascemos na família certa? Absolutamente, nascemos na família certa. Mesmo que não admitindo isso, e é muito comum isso, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Mas eu não pedi para nascer, é uma fala muito frequente isso, na dinâmica do cotidiano, inclusive profissional. Às vezes as pessoas são espíritas, a gente pode até argumentar claramente sobre esse assunto, às vezes não são. Funcionam como se fosse um acaso biológico. Eu não pedi para nascer, eles têm que me aturar. Então, efetivamente, nós nos colocamos no lugar onde precisamos estar. Seja porque nós planejamos esse mergulho conjuntamente, seja porque, num dado momento, fizemos a escolha para ingressar numa família, que Emmanuel chama de espíritos intrusos, que se colocam dentro de uma dinâmica familiar não prevista anteriormente, mas que o fazem em função de sintonias espirituais que a família experimenta. E ainda assim, a pessoa mergulha na família por esse grau de encaixe, fazendo-nos crer que também nessa segunda opção nós estamos porque fizemos escolhas, e estamos ali porque devemos estar. Isso é muito interessante, você pensar, porque nós espíritas já pensamos na vida que veio antes, nas vidas que antecederam essa que nós estamos vivenciando agora. Então, como é que é esse acordo dos espíritos para organizarem uma família na Terra? No mundo espiritual, habitualmente, fazemos uma avaliação das nossas experiências anteriores. Vemos pendências, vemos questões afetivas que podem ser ampliadas, vemos novos espaços que podem ser construídos, e esse processo se dá numa relação de mim comigo mesmo e de mim com os outros. Então, conjuntamente, nós alinhamos um projeto de vida que é individual, mas que também é grupal, aonde nós incluímos nesse projeto
propostas de ampliação de competências e aptidões, superação de limitações, resgate de pendências que ficaram para trás, e isso então nos implica no mergulho na Terra, quando então nós nos reencontramos, mediante esse acerto anterior, para concretizá-lo, mais ou menos, fazendo assim o ajuste de determinadas contas internas, a amplificação de um patrimônio que estamos construindo individual e coletivamente, e a família então pode agora elaborar e concretizar um projeto existencial feito antes de mergulharmos no corpo. Agora é interessante, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, muitas coisas que nós planejamos no mundo espiritual, nós acabamos, ao chegar aqui na Terra, pelo próprio esquecimento, caminhando por caminhos assim um pouco diferentes. Pode acontecer de nós nos casarmos com pessoas com as quais nós não tínhamos aquele compromisso inicial quando encarnamos? Sim. Quando, antes de reencarnar, em função das nossas próprias limitações, nós nos valemos daqueles que têm mais amplitude espiritual, visão, evolução, que patrocinam a nossa evolução. Então somos, diríamos assim, apoiados por espíritos que serão os nossos anjos guardiães, individual, o anjo guardião da família, que é um espírito que tem uma visão mais de conjunto, e fazemos esse mergulho. Porém, quando estamos mergulhados na carne, e que trazemos essa programação de forma subjetiva para poder dar sentido no processo existencial, cabe-nos, portanto, reafirmá-la. E diante da provação, diante da expiação, diante de um projeto missionário, que às vezes é conduzir um filho, por exemplo, a gente pode tergiversar, a gente pode abrir mão, ou pode ampliar. Então, o livre-arbítrio, ele existe antes do renascimento, e ele percorre todo o nosso processo existencial. Nós nunca deixamos de escolher e de estar refazendo o nosso planejamento. Então, espíritos que somos dentro da família, às vezes cumprimos mais ou menos o planejamento, porque podemos alterar, subtrair esse planejamento, abandonar uma relação antes do tempo que estávamos previstos para, como envergadura de levarmos uma vida afora até a desencarnação, abandonamos um relacionamento afetivo, abandonamos um filho, desistimos da relação com a esposa ou com o esposo, e também abandonamos o filho por extensão, quando sabíamos que iríamos enfrentar efetivamente dificuldades de monta, mas em razão de novas escolhas, às vezes nós não conseguimos levar a efeito. De outras vezes não. Nós conseguimos não só fazer o que estava previsto, cumprir, diríamos assim, a agenda mínima, e amplificarmos isso. Quantas famílias excedem na sua programação, reprogramando para melhor, ampliam, fazem mais do que o dever de casa, às vezes adotam crianças, às vezes dão um salto de qualidade nas relações que as próprias pessoas mesmo se surpreendem. Não só no projeto individual de alguém que faz um programa e excede desse programa para melhor, mas também de coletivamente a família faz uma produção patrimonial, existencial, afetiva, moral, que excede o que eles mesmos planejaram. Mas para que isso possa se estabelecer, o livre-arbítrio, ele é naturalmente o que comanda essas escolhas que são individuais e grupais, e eles precisam estar sob uma plataforma. E essa plataforma, que quando se tem de uma doutrina que lhe dê suporte, por exemplo, o Espiritismo, ou uma outra doutrina que dê suporte àquela família, esses processos planificados no mundo espiritual, eles são mais facilmente acordados no inconsciente, e durante o sono, quando saímos do corpo, nós somos reiteradamente aconselhados por esses espíritos que não nos abandonam durante o curso da existência, que participaram do nosso projeto, e que isso favorece, então, que o número de gols exceda as faltas, né? Oh, coisa boa. E possamos fazer um aproveitamento máximo da reencarnação. Porque, efetivamente, a providência divina ela funciona sempre em favor do nosso aprendizado. Mas nos confere o livre-arbítrio para poder aceitá-lo ou não, adiar um projeto, um aprendizado. E, às vezes, esse adiamento ele é de tal monta negativo e que subtrai a possibilidade do avanço. Por exemplo, quando um espírito
suicida-se, por exemplo, ele não só interfere no seu programa individual, mas ele impacta a família, e a família, se não souber recriar diante daquela dor que aconteceu e que não estava prevista, às vezes isso repercute muito ruim no grupo. Mas também se a família consegue, em cima desse problema, refazer, ressignificar e dar um novo sentido para a existência a partir de um fato tão desastroso, tão não desejado, tão infeliz, a família também assim avança a despeito de um dos membros não ter decidido, não ter escolhido felizmente caminhar com o grupo, adiando para mais tarde essa retomada desse reencontro. É interessante o que você falou, porque muitas vezes a gente pensa assim, ou pode pensar, puxa vida, o meu marido ou a minha esposa me abandonou, nós tínhamos um acerto e acabei sozinho ou sozinha, mas a espiritualidade superior nos dá recursos para que a gente dê a volta por cima, não é? É verdade. Até porque estar esposo é estar esposo. A misericórdia divina nos ensina a amar pelos papéis sociais que nós desenvolvemos e a família nos enriquece desses papéis. Alguém que não consegue fazer uma caminhada como esposa, em função de um ou de outro ou de ambos, tem o ensejo de poder mais tarde se reencontrar em papéis diferentes dentro da família e ensaiam a amorosidade por uma outra via. Um vem como filho, ou vem como dois irmãos, e assim a vida, pela lei da reencarnação, ela vai fundamentando o nosso processo evolutivo, nos ensejando assim o aproveitamento das experiências que foram malogradas, que foram adiadas, que não foram bem apropriadas pelos integrantes, pelos sujeitos, pelos espíritos que estavam vivendo na família, e eles refazem esse caminho no novo arranjo, para mais tarde, então, às vezes, retomarem o papel de cônjuges, porque efetivamente nós somos espíritos, precisamos amar e caminhamos para o amor universal. Amor de mãe, de pai, de filho, de irmão, de amigo, são experiências que vão nos amplificando para que possamos ter esse amor cósmico, crístico, que um dia vai desbordar das nossas almas mais adiante no nosso processo evolutivo. Agora, Humberto, você falou de papéis. Vamos mergulhar um pouco sobre essa questão? Existem papéis muito definidos hoje em dia entre mulher, marido, a mãe, o filho, o esposo, ou não? A família tem uma hierarquia funcional. Se ela não obedece a essa hierarquia, ela compromete a sua funcionalidade. Uma família em que os pais não ocupam o papel de pais e os filhos, nessa hierarquia funcional, estão embaixo e devem se submeter à autoridade dos pais, é uma família que já experimenta uma deformidade no seu funcionamento. Uma família, portanto, em que os filhos interferem na dinâmica conjugal que está acima da relação dos pais e que deve estar protegida da interveniência dos filhos, e que os pais se aconselham, por exemplo, sobre a sua vida sexual com os filhos, é um processo desastroso. Então, há papéis que são muito bem definidos. Um pai, enquanto pai, ele precisa se apropriar do seu papel e não transferir a um filho. É muito comum, por exemplo, às vezes ter o casal e tem um filho que assume uma posição de filho parental, filho como se fosse o pai e a mãe. Ele disputa a autoridade com os pais, ao lado dos pais, perante os outros irmãos. Às vezes porque o pai está muito ausente, às vezes porque o pai viaja muito, ou porque o pai simplesmente desertou do lar, houve uma separação. Então está a mãe e um filho é trazido para o lugar do pai. Isso gera problemas graves do ponto de vista do funcionamento familiar. Porque os filhos outros, os irmãos, eles passam a ver aquele irmão que foi guindado àquela posição indevidamente, de uma forma inadequada, e começa a surgir conflitos, porque ele não é pai dos irmãos, ele é irmão. Pode ser irmão mais velho, pode ser o irmão mais experiente, mas ele não é o pai. E quando ele vai para essa posição, ele gera distorções, por exemplo, porque ele passa a ter uma relação com a mãe como se fosse uma relação de conjugalidade também. Não sexual, mas uma relação simbolicamente de cônjuges. Então ele não deixa que a mãe se reacasar, ele recompõe a sua vida. A mãe tem dificuldade de aceitar que esse filho, justamente colocado nessa posição, tenha relacionamentos amorosos. Ela como que ela não sabe, mas ela criou uma relação como se fosse o parceiro da conjugalidade, ou como se fosse o pai dos filhos, e não é o pai dos filhos. Então, a alteração na posição desses papéis é muito ruim, é muito inadequado, porque
se a gente não consegue configurar nessa formatação, a dinâmica da família, ela começa a sofrer embaraços, porque cada um não sabe o seu lugar. Se um filho põe a mãe, uma filha, por exemplo, eu vi essa experiência na minha família. A minha sobrinha mais velha botou, o meu irmão ia sair, ela já entrou logo no carro, na frente, sentando do lado dele. A esposa do meu irmão, minha filha, por favor, para trás. Nessa encarnação, a esposa sou eu, vá para trás. Era efetivo. E ela começou a resmungar e foi para trás, e o meu irmão, um cara de paisagem, olhando para frente, porque não queria entrar no conflito com as duas ex-mulheres, uma do presente e a outra do passado. Porque, efetivamente, a filha mais velha era a pessoa do passado dele. Estava para além da relação edipiana da psicologia. A reencarnação deixava claro que havia uma triangulação amorosa de disputa por aquele homem, mas ela colocava a filha atrás, porque o lugar da filha era atrás. Ela era a esposa que tinha que ir ao lado do esposo. São coisas que parecem banais, mas não são. Nesse momento, você está ocupando, está sedimentando posições de papéis, de funcionamento dentro da família, que se você não consegue estabelecer, depois você subverte as relações de autoridade, você subverte o atendimento das funções, e quando você vê, você já não consegue retomar. Muitos conflitos surgem porque os pais, enquanto pais, não conseguem assumir essa posição. A gente vê, por exemplo, no nosso país, atualmente, uma crise de autoridade, as pessoas não respeitam o patrimônio público, não respeitam a autoridade nenhuma, a forma de protestar, às vezes é uma forma invasiva, agressiva, destrutiva, mas isso é um reflexo da dinâmica do lar. O professor hoje vive acuado, ele não consegue fazer o enfrentamento do manejo de uma equipe, de alunos, numa sala de aula, porque ele tem medo. Antigamente os alunos tinham medo do professor, que era o extremo oposto. Hoje em dia o professor tem medo do aluno, porque senão ele apanha. O aluno faz o enfrentamento. Esse processo de autoridade, que representa os papéis sociais que deveremos ocupar dentro dos diversos grupos sociais, ele tem a sua grande parte da origem dentro da família. Nós perdemos esse viés da autoridade ser bem exercida. Outro dia eu vi um garoto em Belém, de 13 anos, dar na cara da mãe dentro de um shopping. Vi no sentido de que tive acesso atendendo esse garoto. Por quê? Porque pais separados, ele quis assumir o papel do pai, o irmão mais novo queria um brinquedo, a mãe não deu, ele telefonou para o pai legitimou na briga de pais que usam os filhos como bucha de canhão, um para atingir o outro, e ele quis forçar a mãe segurou a onda, mas ele, investido de uma autoridade que não tinha, começou a discutir com a mãe e bateu na mãe com 13 anos de idade. 12 para 13 anos de idade. O segurança teve que entrar. Quer dizer, é uma coisa patética. Mas isso está na forma como nós construímos os relacionamentos dentro de casa, que passa por papéis, pelas funções, pela posição dentro de casa. Isso é muito importante, nós refletirmos e observarmos como anda a nossa construção de papéis, mas termos calma. E, muitas vezes, procurarmos um apoio profissional, porque, às vezes, a gente não dá conta, não é, Alberto, de algumas questões, algumas reflexões, e precisamos de alguém que nos ajude a pensar e a sair de algumas armadilhas que nós mesmos fomos criando à medida que nós fomos permitindo algumas coisas e que não dá da noite para o dia para a gente consertar tudo de forma absoluta. É isso mesmo? É isso mesmo. Quando excede a competência de resolução familiar de conflitos que naturalmente emergem, porque o lar é um espaço de excelência para se desenvolver habilidades internas, é natural que se valha de um técnico, né? De um profissional que possa apoiar a família nesse encaminhamento. Às vezes funciona com um religioso, às vezes com um conselheiro, às vezes com um familiar, às vezes com um profissional mesmo, que vem para ajudar a ampliar essa percepção e facilitar o funcionamento da família que está comprometido num dado momento. Uma criança que, por exemplo, é colocada no meio do casal para dormir todas as noites, a despeito de se dizer que é amor, mas não está funcional. Um pai ou uma mãe que vai dormir no quarto enquanto que o outro cônjuge dorme com o filho na mesma cama, isso não está funcional. Isso está a serviço de quê? Pelo que está acontecendo isso? Às vezes está ali o espírito que é o ex-esposo da mãe dormindo com a mãe na cama.
e o pai está no outro quarto dormindo com a filha que foi a ex-esposa da outra vida. O olhar da reencarnação, ele nos permite perceber com muito mais amplitude esse sistema chamado família, quando ele se organiza de uma forma bizarra, às vezes, inadequada. E aquilo que parece uma coisa tão natural e banal, na verdade, nós estamos ali estruturando processos que vão desaguar em conflitos graves. E para resolver depois é difícil, se não tivermos uma atenção e uma intervenção imediata, uma ingerência que possa ser definidora de limites, de lugares e de ações que possam colocar as coisas nos seus devidos lugares, os pingos em cima dos is. E às vezes um profissional ajuda a fazer isso. E a oração, porque em realidade, às vezes nós percebemos que as coisas não vão bem, mas ainda não temos aquela lucidez, aquela clareza para perceber aonde e quando começar a atuar. Então também a nossa oração à noite, aquela oração pessoal, a oração em conjunto, coletiva, no lar, tudo isso vai nos favorecer a nós não perdermos a sintonia fina com a espiritualidade superior que orienta esse processo encarnatório na Terra. Mas a família, Alberto, ela passa por ciclos. Às vezes, num determinado ciclo, a gente vai bem, a gente sabe lidar bem. As crianças são pequenas, é lógico, o papel delas, mas elas vão crescendo e muitas vezes os pais não acompanham esse processo. Como é que nós podemos ter lucidez para lidar com esses vários tipos, esses vários ciclos que a família tem? Às vezes o pai a mãe é um bom pai e filho pequeno, mas não é de adolescente. A pai diz assim, eu gosto do adolescente, mas o pequenino não sei nem como chego, não sei como que faço. Às vezes a gente é um bom pai de filho pequeno, de adolescente, mas é um mau pai de filho adulto. Não consegue reconhecer, atualizar, de que o adulto é um adulto. A gente e fica infantilizando, quer tratar como se fosse um filho pequeno. Quer entrar na casa do filho que já casou, que já tem filho, quer mudar a decoração da casa, quer dizer como é que o filho tem que fazer isso, fazer aquilo. Muitos conflitos entre sogros e sogras se dão exatamente por isso. Essa intervenção inapropriada de pais que não reconhecem que os filhos se tornaram independentes, adultos, que replicaram o lar, formando o lar de conformidade com os seus próprios atributos e escolhas, e chegam como se os filhos fossem filhos pequenos, e como se ali fosse a casa deles. Não é a casa deles, é a casa do filho. Então, esse olhar, ele faz nos perceber que, pais, nós precisamos sempre estar atentos, porque cada fase, ela requer um tipo de intervenção. Uma criança de 1 ano é diferente de uma criança de 5, é diferente de uma de 10, é diferente de um adolescente de 15, é diferente de um de 20. Então, quando chega, por exemplo, a adolescência, que eu digo que é um parto de 10, 12, 13 anos, que vai em torno de 10 a 20 anos de idade, um pouco antes, na pré-adolescência, na pós-adolescência, que é quando a criança se transforma num adulto, esse parto, ele é um parto para os pais. Lidar com o espírito que reencarnado se submeteu a uma fase de primeira e segunda infância, recebeu o investimento dos pais, positivo ou negativo, e depois vai entrar nessa fase em que o espírito se reapropria completamente da sua encarnação atual, traz a sua bagagem do passado, surge esse processo de transição, de alternância, esse movimento que é altamente instável por parte do jovem, que ao mesmo tempo que ele, a um dado momento, ele quer ser um adulto, no outro momento ele é uma criança, num dado momento ele reivindica a posição de uma pessoa lúcida, depois ele já mostra como se fosse um ser infantil, que é próprio da adolescência. É muito difícil para os pais lidarem, porque ora infantilizam porque pegam forte demais, oram, abrem mão e os filhos se perdem como aves que precocemente pulam do ninho e não têm fôlego para voar, caem, os predadores comem, um mundo tão voraz, tão difícil hoje, tão agressivo hoje, com tantos apelos. Se os pais não têm esse manejo de poder, por exemplo, lidar com o adolescente, que tem uma pegada diferente em relação à criança, onde você solta e segura, como uma pipa que se empina, se linha para que a pipa suba de conformidade com o vento, mas dependendo da circunstância você puxa um pouquinho se o vento está frágil.
Mas se você segurar demais e não largar, não desenvolve, não ganha autonomia. Esse gingado que se faz pela linha que eu digo que é a afetividade, que é a amorosidade, onde se apoia a autoridade real dos pais, é um trabalho artístico mesmo, que requer uma sensibilidade maternal e paternal para saber o quanto a liberdade é concedida, o quanto a responsabilidade documenta que aquela liberdade pode ser carimbada, ou ela precisa ser diminuída, ou ela já pode ser aumentada. E esse filho, então, vai ganhando autonomia, porque a adolescência, por exemplo, nesse processo relacional, ela se conclui quando o jovem ele alcança um movimento de independência econômica, portanto, ele pode se bancar, e quando ele é autônomo do ponto de vista emocional, ele dá conta de poder lidar emocionalmente consigo mesmo. Há pessoas de 28 anos que continuam adolescentes. Às vezes estão economicamente bem, mas emocionalmente são imaturos. Há adolescentes de 28 anos que emocionalmente estão bem, mas economicamente dependem dos pais. Então ainda estão na dependência. Há adultos que estão com filhos e continuam imaturos, como se fossem adolescentes. E os pais, nesse manejo, precisam de forma tal lidar com eles, a proporcionar que eles possam ganhar a sua independentização, a sua autonomia psicoemocional, espiritual e econômica, que vai lhes consagrar a possibilidade de ser um adulto capaz de replicar um lar com responsabilidade, com maturidade, dando conta, portanto, de construir um novo lar. Então, esse trato, ele precisa ser efetivamente observado, porque em cada idade requer um tipo de observação, um tipo de intervenção, um tipo de liberdade, e tanto do pai com relação ao filho, quanto do filho em relação ao pai. Porque às vezes é o filho que está adulto, ou o pai está idoso e ele está adulto, e ele não consegue ver o pai, que é um pai que envelheceu, que precisa de cuidados. A relação está confusa, porque ele não atualiza a imagem do pai. Então, é um processo que é também dos filhos para com os pais. Os filhos, às vezes, não se dão conta de que os pais precisam ser tratados e cuidados. Eles acham que os pais são os poderosos que sempre foram. E, às vezes, estão frágeis. Estão frágeis fisicamente, estão frágeis psicologicamente, em função das doenças, que acumula, às vezes, uma senilidade não saudável. E os filhos precisam estar atentos, porque eles ainda estão acuados, agindo como se fossem crianças ou adolescentes. E já passou tanto tempo, e aquela relação com os pais ainda ficou cristalizada no tempo. Então, atualizar as imagens com as idades é tanto para os pais quanto para os filhos, de modo que se possa ir vivendo esse processo que é muito dinâmico, é processo, é caminho, esse caminho de tal modo que a família possa viver seus vários estágios, suas várias fases, de forma produtiva e forma feliz, até o processo da desencarnação. Quanto material para nós refletirmos, não é mesmo? Mas nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Antes, acompanhe o musical Família Espiritual de Tiago Brito, aqui do Rio de Janeiro. E nós voltamos já já. Papai, neném, mamãe. Pai, permite mais uma vez reencarnar sua misericórdia, um presente para me ajudar. Então enviou meus pais para me direcionar e me preparar para eu poder resgatar, tentar melhorar. Adulto, meu Deus então surpreendeu a mulher da minha vida, na minha frente apareceu, filho lindo me deu, por
Este mês, o lançamento do Clube de Arte é o livro Albert Schweitzer, Uma Vida Chamada Amor. A escritora Brunilde Mendes do Espírito Santo organizou esta bela obra, apresentando com detalhes a vida desse trabalhador do Cristo, que nos estimula a vivência do amor em sua mais elevada expressão. A reverência pela vida foi a sustentação de seus pensamentos, atos e de seu ideal. Vale a pena conferir. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Você não pode perder a promoção deste mês do Clube de Arte. O DVD Allan Kardec e o Surgimento do Espiritismo, mais o CD Lei de Causa e Efeito com o Dr. Jorge Andréa, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Liga agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta e eu quero falar com você que a loja virtual do Clube de Arte, ela está sempre com descontos e lá você vai encontrar CDs, DVDs, livros, revistas com conteúdo espírita real ali de qualidade, capaz de levar mais equilíbrio ao seu coração, paz ao seu lar, músicas que são verdadeiras orações, que envolvem uma psicosfera agradável, lúcida, o ambiente da sua casa, do seu trabalho. Nós temos que lutar diariamente, meus irmãos, para mantermos o equilíbrio dos nossos amores, o nosso equilíbrio emocional. E nós temos certeza que esses são recursos que podem auxiliar. Bem, é só ligar, gente. É 0 operadora 21 3017 9800. 0 operadora 21 3017 9800. Ou acesse loja.clubedearte.org.br. E ao mesmo tempo você vai estar ajudando a manter a programação espírita na rádio e na internet. Olha que coisa boa. Nós estamos conversando com o Dr. Alberto Almeida sobre pais, filhos, a família, como é que anda a família. Agora, o Alberto Almeida, espírita, trabalhador, dedicado, ele está à frente de uma obra social chamada Jardim das Oliveiras, lá em Belém do Pará. Nos fala um pouco sobre o Jardim. O Jardim das Oliveiras é uma instituição encravada no bairro da Castanheira, na periferia de Belém do Pará, que atende famílias socialmente abaixo da linha da pobreza. E fazemos programas em que focamos no atendimento da criança, do jovem, do adulto e do idoso e do desencarnado, porque os desencarnados também se comunicam nas reuniões mediúnicas. É um centro espírita, portanto, que traz a sua mão de obra amorosa para poder atender esses que ficam marginalizados por nós que compomos a sociedade. Então é um trabalho gostoso de poder experimentar a fraternidade e a solidariedade junto àqueles que têm na presença do cotidiano somente a escassez. E é interessante nós avaliarmos, até para nós estarmos mais juntos, a respeito do desenho familiar, quando realmente a família está abaixo da linha da pobreza, a gente vê que está um desenho ali fragilizado, muitas vezes nas costas de um dos cônjuges, todo o trabalho de envolvimento e de amparo das crianças. Como é que é isso? Quando uma família ela é esmagada por uma sociedade que não lhe permite acessar os seus direitos fundamentais, não há muito tempo para estabelecer uma relação de coabitação e de convivência. O processo existencial ele fica circunscrito à sobrevivência. Então, a luta pelo pão de cada dia consome todo o tempo. E às vezes é tão desafiador que o casal não consegue manter isso, e é muito comum um homem, especialmente o homem,
derivar para o álcool como expectativa de fugir da realidade, de sentir, compensar a sua incompetência de poder manter um lar, de lidar com as frustrações dos desempregos, ou de uma renda que não é capaz de fazer face à família. E é muito comum o homem se desprender, então fica a mulher com filhos, às vezes filhos de alguns homens que passam pela vida dela. Então essa família, ela é uma família que tem uma conformação muito própria. E essa mãe é uma mãe que se desdobra habitualmente junto com seus pais, no caso os avós, para tentar assegurar o atendimento das crianças, que sempre se faz muito frágil, porque ela precisa para os subempregos, para os biscates, para tentar trazer a renda mínima. Às vezes começa a levar os filhos ficam nas ruas, porque os espaços, por exemplo, as famílias que nós atendemos, às vezes é um compartimento só, vive na invasão. Então as crianças ficam nas ruas, elas fazem do bairro. Depois vão para as ruas, para os principais logradouros, para as praças principais, aí, a partir daí desconectam da família. Então são famílias que não têm tempo de convivência, que não têm afeto, que não têm tempo de se dar carinho. São mães esfaceladas no seu movimento emocional. Aquilo que Dona Benedita Fernandes, espírito, diz como, de uma forma bonita, quando trata da mensagem violência. Essas pessoas são lesadas nos seus centros dos sentimentos. O sentimento é de tal modo lesado que essa mãe não disponibiliza, porque não recebeu, não disponibiliza para os filhos o regaço. Porque não tem tempo, porque não tem disponibilidade, porque não teve para si mesmo. Então, quando a gente entra na periferia, é muito comum desses lugares mais carentes, as crianças grudarem, pedir para a gente levá-las para a nossa casa. Esse grude que não acontece na família normal, que tem as suas necessidades afetivas atendidas, isso na periferia é muito comum. A criança se agarra, se prende, como se fosse um pai, uma mãe, um avô, um tio. Ela nem conhece você, às vezes você está chegando naquele dia na instituição, demonstrando os centros do sentimento humano sendo afetado nessa faixa mais fundamental. Mais cedo ou mais tarde, essa criança, que não tem o seu direito assegurado, virá buscar pela violência, infelizmente, aquilo que nós negamos enquanto direito. Então, essa família é uma família esmigalhada, esfacelada, mutilada. E as casas espíritas, a pastoral da família, outros movimentos, os centros comunitários, outros movimentos que têm esse olhar mais amplo do humanismo, da solidariedade, chegam para dar suporte para essa família, apoiando a mãe, despertando para algumas atitudes, viabilizando uma convivência mais amorosa, porque a convivência fica tão espinhosa, o trato é tão pragmático na sobrevivência, que não tem beijo, que não tem abraço, né? Que não tem... A forma de educar é sempre a estratégia, uma estratégia muito agressiva, é uma estratégia muito do castigo físico, né? Então são mães que nos apiedam. Então nós atendemos as crianças e as mães, porque elas também trazem dentro dela crianças feridas internamente. E se não se cura uma criança ferida dentro de um adulto, o adulto não consegue ser um adulto maduro para atender os seus filhos, de qualquer classe social. É isso que eu ia falar agora com você. Todo esse teu depoimento nos toca profundamente. E eu gostaria que você falasse desses adultos que trazem crianças feridas em seu interior e que muitas vezes têm recursos financeiros de alta monta. Um adulto, às vezes eu vejo um pai brigando com o filho e eu vejo duas crianças brigando. É uma criança que está no seu direito de ser criança e de fazer as suas tolices, e um educador que não foi educado, que não foi amado o suficiente, e ali está brigando com a criança e tratando a criança como se fosse de igual para igual. Ele não assume a posição do pai, porque ele está sendo naquele momento guiado pela criança. A fúria com que ele trata a criança, o frio gélido com que ele trata a criança, o destempero com que ele trata a criança, é absolutamente desconectado da maturidade de um pai, de um adulto, de um homem, de uma mulher. Então eu olho e vejo ali que são duas crianças brigando. E essas crianças, elas estão brigando porque naquele adulto, ela se cristalizou naquele adulto. Toda criança que não é amada,
que não é acarinhada, que não é validada enquanto criança, que não é nutrida no seu desenvolvimento psicoemocional, muito embora tenha todos os elementos materiais ao seu dispor, modela um adulto mais tarde que pode ser muito bem do sucesso, mas não é feliz. Traz internamente a vulnerabilidade de alguém que não foi acolhido, alguém que não recebeu continência dos seus pais, alguém que tem normalmente baixa autoestima e que compensa com sucesso, compensa com dinheiro, compensa com status, mas é alguém frágil. E é alguém que, se você toca nessa área, ele descompensa, ele reage despoticamente, ele foge porque ele não consegue fazer o enfrentamento, porque a criança é amedrontada. A pior lesão que se pode fazer para uma criança é ser indiferente com ela, é não amá-la. Porque às vezes até a agressividade que um pai faz em relação a uma criança caracteriza de que o pai se importa com ela. Mas o abandono, a frieza, o desleixo, o descaso, representa para a criança como se ela não tivesse valor. E ela cria uma vergonha tóxica. E a partir daí vão se instalando todo um processo de carência nutricional amorosa, afetiva, que vai modelar um adulto que será sempre muito frágil e que terá muita dificuldade de se comportar como adulto. E, portanto, como pai, como mãe, terá muita dificuldade de exercer esse papel, porque ele em si mesmo traz essa deficiência. Então, muitas vezes, mais do que atender as crianças, previamente ou concomitantemente, nós temos que atender a nossa criança interna. Nós temos que acalentar. O Alberto tem que acalentar o Betinho, que não foi amado. A Yasmin tem que acalentar a Yasmin, que muitas vezes foi desqualificada na sua idade infantil, para que a Yasmin possa se assumir enquanto adulta, para que o Alberto possa integrar essa criança que, ferida em sendo tratada, fica uma criança dourada e que faz com que o adulto possa ser pleno, abundante. Muito bom. E o que fazer com esse escasso tempo que o modus vivendi da atualidade acaba adotando os pais? Priorizar a qualidade do tempo. E hierarquizar o que é que efetivamente leva o meu tempo. Porque às vezes eu não tenho tempo, porque eu gasto também muito tempo com coisas que não são importantes para a família. E eu digo que é para os filhos. Às vezes é uma jornada de trabalho triplicada para trazer mais rendimento à família. Mas será que essa jornada triplicada ela é importante mesmo? Aquilo que eu vou dotar os membros da família, os filhos, a casa, o status de um imóvel, e assegurar os automóveis, os EPVAs, as prestações, será que isso é fundamental? Não era melhor ter um nível mais baixo, econômico, material, e poder emocionalmente não sacrificar? Porque às vezes fica sacrificado a emoção, a afetividade, em função desse tempo que ele é alocado demasiadamente para o atendimento das demandas materiais, que são importantes. Mas às vezes elas são atendidas em detrimento da emocional, afetiva, religiosa, espiritual. Mais tarde eu vou gastar dinheiro fazendo terapia com esses filhos e com os pais, porque os pais se sentem culpados. Então tem um tempo que é escasso pela dinâmica familiar, que falta, que a família ficou mais veloz, o trânsito, a urbe, as comunicações, as demandas distanciaram um pouco esse tempo que anteriormente era um tempo, parece que mais abundante. E tem esse tempo que eu sacrifico indevidamente por uma hierarquização de valores para a família que não está consentâneo com um equilíbrio da família. Eu precisava talvez viver um pouco mais abundantemente alguns conteúdos que eu não valorizo tanto. Então, o tempo que tenho, às vezes eu tenho e não uso adequadamente. Ir com o filho para a praça e ficar lendo jornal, não está com o filho. Não significa dizer que eu tenho que ir para a praça e ficar necessariamente obrigando o filho a brincar comigo, mas eu estou com o filho. Um dos atos de amorosidade que caracteriza o ser humano é o cuidado. E o cuidado, ele começa pelo olhar. Se o filho se sente olhado, mesmo o pai sentado, mas o pai está com o filho, está à distância, porque o filho está brincando com outras crianças. O filho olha para o pai está olhando para ele. Ser olhado
significa dizer que eu estou sendo cuidado. Quando alguém telefona para você, alguém passa um torpedo para você, como é que você está? Ele está dizendo que ama você, que está preocupado com você, está se ocupando com você. Os filhos, ele tem essa dinâmica. Então, o tempo que eu gasto com meu filho é o tempo que eu cuido dele. Eu posso estar numa interação direta com ele, afetiva, física, ou eu posso estar até distante, mas eu estou com ele, eu não estou com a revista. Eu não estou lá num espaço cuidando do meu corpo, como mãe, e o filho está correndo por lá. Ele está próximo, mas eu não estou. Esse não é um tempo efetivo com o filho. Então, quando eu estou com o filho, eu estou com o filho. E eu preciso priorizar isso. Se eu consigo priorizar o evangelho no lar, em família, assegurando um horário que a família toda se reúna, se eu consigo pelo menos fazer uma refeição em família, onde a gente possa fazer daquele encontro, um encontro para trocar, não um encontro para fazer sermão, para só chamar a atenção, porque às vezes os filhos não querem, especialmente os adolescentes, vir para a mesa, porque é só chamada de atenção, é só não, 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 não. Então eles escapam do almoço, do jantar ou da refeição à noite para não estar com os pais, porque eles não querem viver aquele momento que é um momento de cobrança. Uma relação que seja mais facilitadora, menos cobradora, uma relação que seja mais permeada por uma afetividade e menos coroada por coisas materiais, uma relação que tenha ludicidade, que tenha encanto, que tenha brincadeira, que tenha toque de afetividade, e não só carão, e não só quanto foi as suas notas, você fez a sua obrigação. Essa relação ela fica onerada, ela fica difícil, então a família precisa priorizar um tempo qualidade, uma qualidade que perpasse, que implique numa relação de cumplicidade e de intimidade, no qual os pais têm escuta para os filhos. Outro dia, eu vi um filho me dizendo assim, eu não consigo admitir que meu pai tenha me hackeado. O pai entrou, hackeou, e eu estava dizendo, não, o seu pai não hackeou você, o seu pai rastreou você, é diferente. Porque ele viu que você estava depressivo. E ele não conseguia chegar em você e você não conseguia chegar nele. Desde criança ele não conseguiu chegar em você, então ele hackeou você. E ele hackeou mesmo, então todas as redes sociais, soube tudo do filho, e o filho soube depois que ele hackeou. E eu estava dizendo, esse pai queria chegar, porque ninguém hackeia o outro se não tiver um interesse. Qual é o interesse do seu pai? O interesse é em você, não era em prejudicar você, não era roubar você, não era subtrair de você. Então ele não era um hacker. Ele estava rastreando, era um pai que não sabia chegar no filho e chegou. Chegou violando a privacidade do filho. A forma talvez não tenha sido a ideal, mas a intenção foi nobre. Então é isso. Nós às vezes ficamos mais pelo WhatsApp do que propriamente pelo contato real, né? As relações são mais virtuais, mas não são necessariamente virtuosas. Então, a família ela se perdeu muito. Nós precisamos pegar a qualidade do encontro numas férias juntos, né? Sair para brincar, simplesmente ter momento de lazer, de brincar, de rir, de ser pai amigo do filho, para que o filho possa ver facetas da mãe e do pai fora daquele ambiente da formalidade do dia a dia, do cotidiano, que engessa pelo pouco de tempo e pela tomada de uma agenda mínima de obrigação dos filhos, sem que os filhos possam desfrutar da relação com os pais de uma forma mais leve, mais tranquila e mais ridente. É tão importante, essa ridência é muito importante. Bem, mas eu quero finalizar o nosso programa com você falando um pouco mais sobre pais e filhos fortalecendo os vínculos, porque todos nós desejamos fortalecer os vínculos com os nossos amores, não é verdade? Como é que fica isso? Eu ia dizer que esse livro pensei principalmente em colocar seu nome assim, Pais e Filhos Encurtando Distâncias, mas alguns pais são tão invasivos. Aí o meu irmão disse assim, não, Berto, melhor fortalecendo vínculos, porque a ideia é fortalecer vínculos. A maioria dos pais estão distantes dos filhos, mas uns invadem os filhos. Então a distância ela tem que ser ecológica, ela tem que ser a ideal. E se ela for o ideal, ela está fortalecendo esses vínculos. Esse livro ele traz, historietas do cotidiano, que dá a possibilidade de poder ver como no cotidiano as coisas acontecem, e depois reflexões que podem trazer luz sobre a importância do diálogo, a importância da convivência, a importância de arrumar a família dentro da concepção de limites,
na concepção das fronteiras de relacionais entre o casal, entre os filhos, entre os irmãos. Por exemplo, o filho preferido e o filho preterido, que são duas coisas que acontecem muito em casa. O relacionamento dos pais com os filhos no sentido da coabitação, da convivência, do cotidiano, na relação com o tempo, na relação com o diálogo. Então, são assuntos bem da praticidade do cotidiano. Eu penso que, singelamente, é apenas uma pequena contribuição que talvez traga luz para essa ou aquela família que esteja vivendo experiências, às vezes, difíceis no campo do manejo familiar. E também quero dizer que o livro ele é inteiramente disponibilizado, os recursos da sua comercialização para o Jardim das Oliveiras, que faz o atendimento com famílias socialmente miseráveis, abaixo da linha da pobreza. E quem desejar adquirir o livro, entrar em contato... Esse livro ele pode ser adquirido no Jardim das Oliveiras pelo site albertoalmeida.net. É um site meu, mas que ele está a serviço do Jardim das Oliveiras. albertoalmeida.net, lá você acessa esse livro e os outros livros e outros CDs e materiais nessa direção. Coisa boa. Muito obrigada, Alberto. Nós já nos conhecemos há muitos anos, né, Alberto? É uma alegria estar com você aqui e eu tenho certeza que você veio nos trazer muitas reflexões. Obrigada pela sua presença no nosso programa. Então, nós estamos terminando mais um programa aqui na nossa TV Nova Luz, na Rádio Rio de Janeiro, na Rede Amigo Espírita. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo encontro.